Testemunhas de Jeová na Rússia, o retorno das atividades. Vídeo número 34. Uma produção Torre Smo. As testemunhas de Jeová de todos os países, e em maneira particular as testemunhas de Jeová na Rússia, esperam com ansiedade a volta das suas atividades. Para quem torcia para que fosse o fim das atividades da Torre na Rússia e no mundo, aconselho a colocar a barba de molho, porque a Torre pode até estar doente, mas não está morta. A parábola mitológica da Fênix serve para a Torre também. As testemunhas de Jeová e os seus 93 anos desde a resolução de Rutherford em 1931 até hoje, conseguiram dar provas de ser uma empresa religiosa resiliente e que sabe se reinventar para permanecer no ramo religioso como uma outra denominação qualquer. A Torre sabe adaptar-se para permanecer relevante no cenário global. Antes de explicar a possível volta das suas atividades em território russo, precisamos fazer uma viagem no tempo em alguns países do mundo e revelar coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Ou seja, que a proibição das atividades das testemunhas de Jeová já ocorreu várias vezes e em várias partes do mundo, mas sempre de forma temporária. A Rússia, por exemplo, antes da reestruturação política, com um território ainda mais vasto, passou a se chamar União Soviética. A União Soviética, por um longo período, também proibiu as atividades da Watchtower Bible and Tract Society, que naquela época era a entidade responsável pela organização dos estudantes da Bíblia. Antes que Rutherford assumisse a presidência da sociedade e desse início ao novo grupo das Testemunhas de Jeová, diferenciando-o definitivamente dos estudantes da Bíblia. Grupo que, vale ressaltar, existe até os dias atuais. Isso aconteceu com a Revolução de 1917, que deu fim ao então chamado Império Russo, e mais tarde levou à formação da União Soviética sob Lenin. A partir desse momento, e ao longo do governo de Stalin até 1950, as atividades religiosas, incluindo as da Watchtower Bible and Tract Society, passaram a enfrentar limitações significativas. Embora a intensidade das restrições tenha oscilado durante esse período, a vigilância sobre grupos religiosos foi uma constante. Foi apenas com o governo de Gorbachev, durante a transição histórica entre os anos 1980 e 1991, que a liberdade religiosa foi concedida, não só para as testemunhas de Jeová, mas para todos os grupos religiosos que atuavam na extinta União Soviética, que passou a se chamar Rússia. Outro país que suspendeu as atividades das testemunhas de Jeová foi a Grécia. Durante boa parte do século XX, as testemunhas de Jeová viram as suas atividades proibidas na Grécia. As proibições diminuíram significativamente após a década de 1990.
Já na Itália, durante o regime Mussolini, as testemunhas de Jeová foram consideradas inimigas do Estado, mas em 1943, com o retorno da democracia, as testemunhas de Jeová puderam retomar as suas atividades. No Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, as testemunhas de Jeová também foram proibidas. Após o fim da guerra e a implementação de uma nova Constituição que garantia a liberdade religiosa, elas voltaram a ter permissão para praticar as suas atividades. Em Malawi, entre os anos 1960 e 1970, sob o regime autoritário de Hastings Banda, as testemunhas de Jeová enfrentaram severas restrições, mas, após a queda do regime em 1994, puderam retornar e retomar suas atividades. Em Portugal, durante o regime de Salazar, conhecido como Estado Novo, as atividades das testemunhas de Jeová foram suspensas. Mas após a Revolução dos Cravos, em 1974, as testemunhas de Jeová passaram a ter maior liberdade religiosa. Na Coreia do Sul, embora tecnicamente as testemunhas de Jeová não tenham sido formalmente proibidas, seus membros foram presos em massa por se recusarem a prestar serviço militar. No entanto, em 2018, a Suprema Corte da Coreia do Sul reconheceu o direito à objeção de consciência, permitindo que as testemunhas de Jeová pratiquem sua fé sem enfrentar punições por sua postura pacifista. Na Alemanha, sob o regime as testemunhas de Jeová foram duramente perseguidas por se recusarem a prestar juramento ao Estado e a participar das atividades militares. Após a Segunda Guerra Mundial, com o fim do regime, as testemunhas de Jeová foram libertadas dos campos de concentração e suas atividades foram restabelecidas. Na Espanha, durante a ditadura de Francisco Franco, 1939-1975, as testemunhas de Jeová enfrentaram restrições e perseguições. Com a transição para a democracia, a liberdade religiosa foi restaurada e as testemunhas de Jeová puderam voltar a praticar livremente as suas atividades. No Canadá, durante a Segunda Guerra Mundial, as atividades das testemunhas de Jeová foram proibidas de 1940 a 1943. Após a guerra, a proibição foi retirada e elas puderam retomar as suas atividades. E por último, mas não por grau de importância, mas simplesmente porque esse vídeo é prevalentemente feito para um público brasileiro, Torresmo lembra que a proibição das atividades das testemunhas de Jeová também já foram proibidas no passado em território brasileiro. No Brasil, o governo de Getúlio Vargas proibiu as atividades das testemunhas de Jeová de 1937
a 1945, no contexto do Estado Novo, o segundo governo Vargas, um regime ditatorial que buscava controlar rigidamente organizações que pudessem representar uma ameaça ao regime ou à identidade nacional. As testemunhas de Jeová eram vistas como subversivas, principalmente por se recusarem a prestar serviço militar e a participar de atos cívicos. A proibição de movimentos religiosos considerados dissidentes perdurou até o fim do Estado Novo em 1945. Com a redemocratização do país, as atividades das Testemunhas de Jeová foram gradualmente restabelecidas e elas puderam atuar livremente novamente. Abro parênteses para refletir sobre uma situação que as Testemunhas de Jeová frequentemente mencionam: o argumento de que a perseguição sofrida pelo grupo é prova de serem o povo escolhido de Deus. No entanto, se, segundo o autor, a perseguição é um sinal da aprovação divina, como explicar coerentemente que durante o mesmo período histórico outras religiões, incluindo igrejas cristãs de origem americana, o espiritismo europeu de origem francesa e as religiões afrodescendentes também foram proibidas e perseguidas? O regime não se limitava a um cunho exclusivamente político. Também perseguiu, torturou e exterminou inúmeros grupos que considerava indesejáveis, como ciganos e homossexuais, além de judeus e dissidentes religiosos. Significaria, então, que todas essas religiões e tradições fortemente condenadas pela teologia da Torre também teriam recebido a aprovação divina pela perseguição que sofreram? Obviamente, esta reflexão busca suscitar questionamentos sobre incoerências religiosas e não diminuir ou denegrir nenhuma confissão religiosa ou étnica, e as dores por membros que tiveram de pagar um alto preço. Esses exemplos citados mostram que a proibição pode durar décadas, mas que governos e leis mudam com o tempo. A paciência e a resiliência são essenciais para a sobrevivência. E isso a sociedade Torre de Vigia tem aprendido ao longo de sua história. Com essas informações, proponho duas reflexões para o debate entre aqueles que assistem a esse vídeo. De um lado, a possibilidade de que a Torre venha em algum momento a ter as suas atividades reconhecidas novamente na Rússia, embora seja impossível prever quando. De outro, a importância de desconstruir o mito de uma perseguição alegadamente sofrida na Rússia desde 2017. Essa análise sobre a falsa perseguição será explorada no próximo vídeo. Aguarde. Torre Smo. Somos muito oscilantes.